Falei boa noite, né? Paz seja convosco, amém? Perdão. Ainda de pé, vamos abrir pegar nossa espada aí, né? Abrir nosso livro em João. Glória a Deus, eu tenho certeza que Deus vai falar muito comigo e com você nessa noite. Capítulo 12. Amém? Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Capítulo 12 de João. Aleluia. Amém? Evangelho de João, bem conhecido, né? Uma palavra também que eu creio que muitos já conheçam, mas o Espírito Santo tocou no meu coração numa mensagem diferente sobre esse pequeno texto que nós vamos ler agora. Na minha versão diz assim, ó, João capítulo 12, versículo 1 em diante. 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ressuscitará dos mortos. Versículo 2. Ali prepararam um jantar para Jesus. Marta servia, enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Então, Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, derramou sobre os pés de Jesus e o enxugou com seus cabelos. E a casa encheu-se com a fragrância do perfume. Versículo 4. Mas um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, que mais tarde iria traí-lo, fez uma objeção. Por que este perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? Seria 300 denários. Ele não falou isso por se interessar pelos pobres, mas porque era ladrão. Sendo responsável pela bolsa de dinheiro, costumava tirar o que nela era colocado. Respondeu-lhe Jesus: deixa em paz, que eu guarde para o dia do meu sepultamento, pois os pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim vocês nem sempre terão. Amém? Pode se assentar? Aleluia. Nós já oramos e nós já vamos direto para a mensagem, uma mensagem bem objetiva. Tenho certeza que Deus tem algo para mim e para você nessa noite, né? Se eu poderia dar um tema para essa noite, com a confirmação do nosso amigo pastor Fernando, Deus falou muito comigo ali, e eu tinha aqui o título da mensagem: a oportunidade de Deus é única. O pastor Fernando falou várias vezes em oportunidade no início do culto, então já pega na mão aí, a oportunidade vai passar mais uma vez na nossa cabeça, no nosso pensamento, nas nossas mãos, só depende de mim e de você, amém? A oportunidade de Deus é única, amém. Eu coloquei umas mensagens aqui, que Deus está falando comigo, ó. Deus nos dá a oportunidade mesmo conhecendo o nosso coração. Eu não conheço o coração de vocês, eu não sei o que você vai fazer daqui 5 anos, mas Deus sabe. Deus sabe o que vai acontecer com cada um aqui, depois que você sair dessa porta, ao entrar no carro com a sua esposa, com o seu filho, amanhã no trabalho. Deus conhece seu coração, mas eu não. Então Ele, mesmo assim, Ele dá a oportunidade, mesmo conhecendo o nosso coração. Daqui a pouco nós vamos entender mais. Antes de a gente entrar na palavra, eu ouvi um dia um pastor, e depois achei também em uma mensagem de um livro, essa história, e eu deixei ela guardada para esse ano, quando eu tivesse a oportunidade de falar, né? Quando Deus confirmasse de eu trazer essa mensagem. Certa vez, eu vou ler o que eu escrevi, tá? Eu ouvi e também, o texto era maior, mas eu resumi. Certa vez, há muito tempo atrás, aconteceu em uma cidade um crime, né? E há anos atrás, nessa cidade, esse determinado crime, que a gente não sabe qual é, você tinha a pena de ir para a forca, naquela época. E aí, o rapaz foi preso. As pessoas ficaram com dó daquele rapaz. Por quê? Porque ele nunca tinha feito algo. E foi algo que fugiu do eu dele, da normalidade daquela pessoa. É como se um de nós aqui
matasse alguém na nossa casa, né, para proteger nossos filhos, não sei. Às vezes alguém tem uma arma, não sei. E a gente fizesse algo, nossa, mas o pastor, mas o irmão tal. Então toda a igreja ficasse chocada com aquilo. E falasse, não, mas ele não é essa pessoa. Isso foi um acidente. Então, aquele povo da época escreveu uma carta para o governador da época, o rei da época, pedindo para que esse rapaz fosse solto, né, para ele ter misericórdia desse rapaz. O governador, depois de tantas cartas e pedidos do povo, ele decidiu, ele falou assim, ok, eu vou conceder então o perdão a essa pessoa, a esse rapaz. Só que antes, eu quero conhecer ele, eu vou até ele, e eu vou escrever a carta de perdão, vou levar, só que eu vou me vestir como um pastor. Então ele pegou a Bíblia, colocou a carta no meio da Bíblia e foi. Chegou lá no presídio, levaram o pastor até no local que ele estava, e ele falou assim, jovem, eu tenho algo para você, nessa tarde, nessa noite, eu tenho algo para você. E ele já viu ele com um livro na mão, a Bíblia, e falou, não, vai embora, eu não quero papo com pessoas igual você. Ele, não, mas eu tenho algo para você. Não, pode ir embora. E começou a cuspir, começou a falar, se você vir, eu vou bater em você. E aí o governador, até por segurança, os seguranças pediram para o governador sair. Não, então ele não quer, não vai lá perto dele. Tirou ele, levou ele embora, ele foi embora. Quando ele foi embora, o carcereiro chegou até o rapaz e falou assim para o rapaz, você perdeu a oportunidade da sua vida. Aquele homem não era pastor. Aquele homem não veio falar de Bíblia. Aquele homem trouxe a carta de perdão para você. Você perdeu a oportunidade da sua vida. No dia do julgamento, naquela cidade, a lei ia se cumprir. Ele ia para a forca. Chegou um momento em que todo o condenado, ele tem a oportunidade de falar algo final, né? Até hoje é assim, nos Estados Unidos, e países que têm a forca, né? Tem alguns países que não é forca, é cadeira elétrica e tal. E aí, esse rapaz deram a palavra para ele, palavra final, e ele falou assim, ó, eu quero dizer algo a todos aqui, eu serei morto daqui a alguns minutos, mas não vou morrer por causa do meu crime. Pelo crime que eu cometi. Eu vou morrer por causa do perdão que eu recusei, que eu não aceitei. Olha só que forte. Isso, alguns falaram que foi fato real nos Estados Unidos. Esse rapaz, antes de morrer, falou assim, ó, eu vou morrer daqui a pouco, mas não pelo crime que eu cometi, mas sim pelo perdão que eu recusei. Nessa noite, tem oportunidade para mim e para você, de Jesus. Então, não recuse. Amém? Glória a Deus. Uma das palavras no Novo Testamento, e alguns estudiosos falam, que o perdão, nós para com Deus, ou eu para você, você para alguém, tem uma palavra em grego que chama aphesis, que significa soltar, né? Então, o soltar não é somente eu me desprender do Léo, mas eu tenho que soltar emocionalmente também, dentro do coração. Então, não é somente soltar, chegar no Léo e falar assim, Léo, você está perdoado, segue a sua vida, eu sigo a minha. Não, isso aqui é fisicamente, olhar para o Léo e perdoar ele. Eu tenho que soltar dentro do coração. Dentro do coração. Nessa noite, eu quero falar para você, não da mulher somente, que derramou o perfume em Jesus. A oportunidade que eu quero falar não foi dessa mulher, que muitos pregadores, às vezes até eu já preguei sobre ela. Não. Deus tocou no meu coração para falar de uma pessoa que às vezes eu e você, se não tomar cuidado, nós vamos ser. Ele teve oportunidade, ele recusou a oportunidade de ser salvo, de Judas Iscariotes. Judas foi citado nessa mensagem. Coloca novamente ali, fazendo um favor, João 12, versículo 4. Olha só. Entretanto, um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, que mais tarde iria traí-lo, objetou, né? Relatou, reclamou. Pode continuar. Por que este perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? Seria 300 denários, um valor alto, né? Pode continuar. Ele não falou isso por se interessar pelos pobres.
Não foi isso. Mas, porque era ladrão, e sendo responsável pela bolsa de dinheiro, costumava, infelizmente, roubar Jesus. Judas, ele não somente traiu Jesus, Judas roubava Jesus. Será que eu e você estamos roubando algo de Jesus? Será que nós estamos roubando tudo que Ele nos dá de oportunidade e deixando o nosso ego falar mais alto? Será que o nosso coração, ele está sendo duro para a palavra de Deus ministrada na igreja, ou palavras que você recebe, que você estuda? Se a gente puxar um pouco a história de Judas, Judas ele é um dos discípulos. Jesus ele não errou em escolher Judas. Você pode pensar assim, pastor, mas se Judas era ladrão, se Judas ia trair Jesus, por que Jesus fez isso? Isso é tudo para a glória de Deus, o propósito é de Deus, Deus permitiu isso. Jesus, antes de escolher os 12 discípulos, a palavra de Deus diz, que ele orou uma noite, um dia, e quando ele escolheu os 12, e a palavra de Deus também, se você estudar e dar uma pesquisada, lá em Mateus 17, depois com mais calma você pode ver, 17, do 24 a 27, vai nos falar que Pedro foi indagado pelos homens, porque que eles não estavam dando o imposto. E aí Pedro chegou a Jesus, e Jesus falou assim, não, vai lá no mar, Pedro, coloca um anzol, olha só o que Jesus falou, pega o peixe, o primeiro peixe que você pegar, vai ter uma moeda dentro dele, pode ler lá. E aí ele falou assim, pega essa moeda, Pedro, e dá os impostos. E esse imposto que você vai entregar, Pedro, esse imposto é para mim e para você. O que isso pode nos trazer de ensinamento? Que Jesus, quando escolheu os 12 discípulos, somente Pedro era um homem, vamos dizer assim, um jovem homem, acima de 20 anos. Porque naquela época, igreja, somente quem tinha acima de 20 anos que pagava impostos. Então, o restante dos discípulos, eles eram jovens, como a maioria dessa igreja aqui, ó. Eles eram jovens que tiveram a oportunidade de conhecer Jesus na juventude. Então, Judas também era um jovem. Ele teve a oportunidade de conhecer o rei de perto e conviver com ele, algo que eu e você não teve. Nessa mensagem, quando Pedro paga o imposto, Jesus fala, paga lá para mim e para você. Isso quer dizer que para os outros não precisava pagar, que os outros eles eram de menor. Então Judas, ele não foi um homem já doutrinado, que Jesus escolheu, não. Jesus escolheu Judas, um jovem como eu, como Alisson, como Dênio, como qualquer um aqui, ó, para aprender o Evangelho, para aprender a ser usado pelo Espírito Santo, como os outros 11, somente Pedro que era o mais velho. E Judas, irmãos, caminhava com Jesus. Às vezes você olha para o teu esposo e fala assim, mas eu estou indo na igreja, eu caminho com Jesus. Só que pode ter certeza, do mesmo jeito que Jesus escolheu Judas, sabendo que ele ia roubar ele, sabendo que ele iria trair ele, Jesus amou você primeiro, Jesus escolheu você para estar do lado dele, mesmo sabendo que o seu coração tem a tendência de desviar. Mesmo sabendo que você tem pecados escondidos que você não consegue confessar. Mesmo sabendo que você esconde algo do seu cônjuge, do seu pastor, do seu filho, de algo que você precisa confessar para receber o perdão, para ter tudo que o pastor Fernando falou, para encher esse vaso, para ser usado. Às vezes é isso que está faltando. E era isso que faltava em Judas. Porque Judas, ele fazia algo muito importante, cuidava do dinheiro de Jesus, dos discípulos. E mesmo do lado de Jesus, o coração dele não se curvou a Jesus.
Por isso que nós temos que estar na casa do Pai o quanto mais a gente puder. Porque Judas estava do lado, igreja. E mesmo assim, a palavra está falando, não sou eu. Ele estava roubando o rei dele, o salvador dele. E é logo depois, mais na frente, ele ainda indagou Jesus. Quando Jesus falou assim, ó, um de vós vai me trair. Um que come junto comigo, que senta na minha mesa, vai me trair. A palavra de Deus diz. E aí ele falou assim, mas o Senhor Jesus não está falando que é eu não, né? É igual eu e você de manhã cedo, quando nós acordamos, igual o pastor Fernando falou. Ao invés de agradecer a oportunidade, muitas vezes a gente indaga Jesus. Mas Jesus, eu não consigo pagar aquele boleto. Mas não foi Jesus que fez o boleto. Mas Senhor, não estou conseguindo pagar essas dívidas. Mas o meu casamento que não melhora. Mas o meu filho que não se converte. Mas o meu filho que não volta para a casa do pai. A gente sempre coloca as causas para Jesus, tentando infelizmente ser como Judas. Porque nós somos carnais como Judas. Normal. Mas Deus nos dá a oportunidade de não ser e não ter um final como Judas. Deus nos trouxe nessa noite para que a nossa mentalidade, para que o nosso pensamento se volte verdadeiramente ao único que salva, que é Jesus. E falar assim, Senhor, chega. Eu preciso da oportunidade de olhar para o Senhor nos seus olhos, no mundo espiritual, e falar assim, a partir de hoje, esse erro eu não faço mais. A partir de hoje, esse pecado eu não faço mais. Sabe quando você fala assim para o seu corpo, né? As mulheres aí vão entender o que eu vou falar. Ó, segunda-feira eu começo como é que é o nome? Dieta. Eu cheguei em mim esses dias e falei assim, chega. Deus está me dando oportunidade, eu preciso parar de ser sedentário. Eu vou começar a fazer atividade 3 vezes por semana. E eu olhei no espelho, eu estava num hotel a trabalho, e eu falei, não, eu começo hoje. Cheguei 6 horas da tarde, tirei a roupa, já falei para o outro amigo que estava no mesmo hotel, falei assim para ele, Bruno, cara, e ele já foi jogador, atleta, daí eu falei assim, cara, você me ensina? Vamos lá, eu te ensino. Fomos lá na academia do hotel, e já me ensinou a fazer uns exercícios, e já fazer fortalecimento, o pastor Rafael já sabe o que é, né? Treino funcional lá, e aí quem é da área sabe, que é importante para fortalecer o corpo. Dirijo muito, na frente do computador, isso vai criando, além de criar uma barriguinha, vai criando preguiça no corpo, é a verdade. E aí você tem que olhar no espelho e falar assim, ó, a partir de hoje eu tenho uma oportunidade. Eu tenho uma academia perto da minha casa, eu tenho um colega que pode correr comigo todos os dias. É a mesma coisa na nossa vida espiritual. Judas estava no meio de 11 bênçãos, 11 discípulos, porque ele é 12, né? E mesmo assim, ele não chegava no discípulo e falava assim, cara, eu estou roubando o ministério, me ajuda. Ele não teve essa capacidade. Ele deixou a carne falar mais alto. Se ele chegasse em um dos 12 e se confessasse, como a palavra mesmo de Deus diz, para confessarmos uns aos outros. Isso não quer dizer para me sair falando para qualquer um, não, mas para um líder, para um pastor. A palavra de Deus que está nos ensinando. E aí se ele chega e fala assim, Pedro, João, me ajuda. Eu preciso confessar algo. A partir de hoje, eu não quero mais fazer isso, eu faço isso. Eu tenho certeza que seria outras histórias para nós contarmos. Só que Deus permitiu de acontecer tudo isso com Judas, para que hoje eu e muitos outros pregadores, ou você também, na sua casa, ensine o seu filho a não ser como ele. Ensine o seu filho a não fazer o que Judas fez. Aleluia. Podemos então entender que Judas teve um encontro real com Jesus? Não vou fazer uma pergunta de levantar a mão, mas eu creio que sim. Eu e você creio que sim. Todos na igreja que são já batizados, todos na igreja que fazem parte de algum ministério, se alguém perguntar para você, você teve um encontro real com Jesus? Você vai falar, sim, eu tive. Eu tive um encontro real com Jesus. Já fui no encontro com Deus, já fui num retiro, já aceitei Jesus, como a palavra do Senhor nos ensina, perante testemunha. Já fiz os cursos, eu tive um encontro real com Jesus, sim, Judas também teve. Teve tanto encontro real com Jesus, que ele estava andando com Jesus.
Mas isso nos alerta nessa noite, que não é somente ter encontro real que nós vamos ir para o céu. Não. Não é somente ter encontro real com Jesus e caminhar com Jesus que vai nos levar para o céu. Eu não estou falando que Judas foi para o inferno. Aí já é outra história, daí nós temos que sentar e conversar, chamar um conselho de pastores, porque cada um vai ter uma visão conforme os estudos da Bíblia. Eu estou falando das atitudes de Judas. Judas tinha atitudes errôneas e teve oportunidades todos os dias, igreja, de se consertar com Jesus, de chegar em Jesus e confessar: Jesus, eu estou te roubando. Eu e você temos a oportunidade nessa noite para chegar em Jesus e falar: Jesus, eu estou fazendo isso de errado. Eu estou te envergonhando. As minhas atitudes envergonham o teu evangelho. Quando a gente chega e tem essa atitude, envolve isso aqui, ó. Para experimentar o perdão, você precisa reconhecer a culpa que você tem. Então Judas precisava primeiro reconhecer a culpa. Aí ele ia entender o que é perdão e ele ia reconhecendo o erro dele, ele ia receber o perdão de Jesus e ele ia entender o que é receber esse perdão. O que eu e você já recebemos muitos. Porque quem aqui não já levantou a mão e voltou para Jesus? Quem aqui não aceitou Jesus e falou: não, eu não quero mais essa vida errada? Sabe aquele dia que você chegou de joelhos e falou: Senhor, não quero mais isso? Aquele sentimento de alívio, de ser perdoado. Judas teve a oportunidade. Para você experimentar então o perdão, você precisa reconhecer. Para agarrar a oportunidade que Jesus nos dá, primeiro eu preciso entender o contexto do que eu fiz. Muitas vezes, igreja, eu estou fazendo um erro e esse erro está me manipulando, como alguns pastores falam, né? Cria-se um pecado de estimação. Ó, pessoal, isso aí. Você começa a cuidar desse pecadinho, achando que é pecadinho. Você começa a cuidar do erro que você tem, a falha. Pastor, mas e se eu não tenho nenhuma falha? Às vezes você não tem nenhuma falha carnalmente, mas espiritualmente com Jesus, se você analisar bem, às vezes você tem. Às vezes você prefere estar lá fora. Pode ser que em alguma igreja nesse momento, não estou falando nós aqui, pode ser que tenha pastores pregando e pessoas assim: não vejo a hora de acabar logo o culto, chegar em casa e assistir o carnaval. Tem, infelizmente tem. É tão legal aquelas, nem sei o nome, alegorias, é tão legal aqueles carros. Tem pessoas assim ainda, que está dentro da igreja como Judas. Tem pessoas ainda que é pior, não vejo a hora de acabar logo, amanhã eu não vou trabalhar, nem segunda, nem terça, nem pastor Fernando. Então eu vou partir para a festa que vai ter no bairro, lá na comunidade. Tem pessoas assim, igreja. A nossa igreja é uma igreja abençoada, mas tem pessoas em várias cidades, em vários lugares, que estão nesse nível. Nós temos que tomar cuidado, porque o que está falando aí fora, que tudo pode, está entrando dentro das igrejas. E as igrejas têm que manter a doutrina cristã, têm que manter as doutrinas de Jesus, para que as pessoas sejam salvas. O poder de Deus tem que estar na nossa casa, senão nós vamos perder a salvação. Amém? Olha só, lá em Lucas 6, capítulo 6, versículo 12, diz assim, ó: naquela ocasião, Jesus subiu em um monte para orar, e passou a noite orando a Deus. Quando amanheceu, chamou os seus discípulos e escolheu os 12, um a um, e deu o nome aos 12 apóstolos. Quando Jesus vai para escolher os discípulos, ele ora antes. Quando Jesus vai se entregar na cruz, ele ora antes. O que isso quer dizer? Que Jesus, antes de escolher eu e você para ser salvo, porque aqui ele está escolhendo os 12 discípulos, ele faz a mesma coisa, ele vai e ora, e chega no monte e fala assim: Senhor, eu não quero esse cara, mas se for da tua vontade, eis-me aqui. Ele decide salvar eu e você,
mas antes ele ora a Deus. Então as atitudes de Jesus foi cumpridas 100% conforme era a vontade de Deus. Desde o momento que ele pegou o ministério até a entrega dele na cruz. Se nós entendermos que Jesus já fez tudo para que nós sejamos salvos, a gente vai entender que os discípulos dele não entenderam nada. Porque andava com Jesus e era corrigido toda hora por Jesus. Quando Jesus subiu no monte para orar, ele voltou, tinha 3 dormindo. Ele voltou de novo a orar, voltou, estava a mesma coisa dormindo. Então nós temos que fazer diferente desses discípulos. Nós temos que falar, não, eu preciso entender a palavra de Deus. Eu preciso entender que Jesus, ele espera algo de mim, porque ele já fez a parte dele. Eu não posso ser como Judas, que andava e não entendia. Eu preciso ser filho verdadeiro, porque ele primeiro me escolheu como filho, ele já me adotou como filho, ele já me salvou, para que eu possa erguer a mão aonde eu estiver e falar, eu sou filho de Deus, eu sou filho escolhido. Igreja, a gente está perdendo essa identidade de filho. As pessoas estão com vergonha de falar que é filho, de falar que vai na igreja, de falar que ora. As pessoas estão perdendo a identidade de filho. Judas foi perdendo aos poucos a identidade de filho, porque ele tinha de estimação um erro, que era pegar o dinheiro. Qual é o erro de estimação que está fazendo, às vezes, eu ou você, se afastar de Jesus? E depender de oração, e depender das igrejas, dos pastores, para resolver a solução, sabendo que a solução está em nossas mãos. Quando as oportunidades passam, igual falam aí fora, né? O cavalo passa selado, uma vez, monta nesse cavalo, porque pode ser que não passe de novo. Eu lembro uma vez que eu estava num culto, e o pastor pregando mais ou menos sobre a oportunidade, e ele falando, tem pessoas que precisam reconhecer e voltar para Jesus. Reconheça que você não precisa de festa, que você não precisa de amigos no trabalho para te levar a alegria, a prazeres. Reconheça que estar com Jesus verdadeiramente é o que é necessário e ponto. E essa pessoa, uma das pessoas que estavam lá no meio, levantou a mão no final do culto e foi lá e aceitou Jesus. Ele aceitou Jesus. Eu estava presente. Naquela semana, essa pessoa morreu de infarto. A oportunidade de reconhecer Jesus passou. E ele agarrou. É assim que acontece. Judas teve escolha? Sim, Judas teve escolha. Jesus viu a maldade crescer no coração de Judas, mas ele deu todas as oportunidades para que Judas mudasse o seu próprio destino. E mesmo assim, ele decidiu trair Jesus. Lá em Mateus 10, 5, 7, diz assim, Jesus enviou esses 12 homens, dando-lhes a seguinte ordem: não vão aos lugares onde vivem os não-judeus, nem entrem nas cidades dos samaritanos. Pelo contrário, procurem as ovelhas perdidas do povo de Israel. Vão e anunciem isso: o reino do céu está perto. Jesus já estava orientando os 12, Judas no meio, para que eles fizessem o que Jesus estava pedindo, para ir salvar as ovelhas, e não entrar no lugar onde que, a manipulação iria chegar nos ouvidos, como chegou nos ouvidos de Judas. Se você entregar Jesus, nós vamos te dar tantos valores. E qual era o pecado de Judas? Dinheiro. Aí, se o teu pecado, irmão, for forró, dançar mesmo e tomar uma cerveja, Satanás vai colocar amigos para te chamar assim, sabadão tem um bailão aí, a terceira idade e tal, isso e aquilo, né? Ou tem quem gosta de rock, vai te chamar no rock, e assim vai. Se o teu pecado, quando antes de você se entregar para Jesus, se era questão financeira, você vai trabalhar na empresa e vai ter oportunidades para você desviar dinheiro. O inimigo, ele trabalha com as oportunidades também.
Do mesmo jeito que Satanás, o Espírito Santo trabalha com as oportunidades para nos convencer de não cair, Satanás trabalha com as oportunidades de colocar você nas armadilhas. E é isso que aconteceu com Judas. Judas foi lá no meio do povo que não era para ir. E aí chegaram nele e falaram, se você entregar Jesus, na oportunidade que você tiver, se você entregar Jesus, para ele ser preso, nós vamos te pagar. E pagou, e ganhou. O que ele queria, que era dinheiro, ele recebeu. Mesmo Jesus sabendo de tudo, olha só, ele tratou Judas como amigo e mostrou a verdade. Até avisou Judas do perigo que ele iria fazer, que era a traição. Lá em Mateus 26, está falando isso, 26, do 23 ao 25. Jesus respondeu, quem vai me trair é aquele que come no mesmo prato que eu, pois o Filho do Homem vai morrer da maneira como dizem as Escrituras Sagradas. Mas ai daquele que está traindo o Filho do Homem. Seria melhor para ele nunca ter nascido. Isso é muito forte. Se eu e você está traindo Jesus, essa palavra fala conosco. Cuidado. Não sou eu que estou falando. Seria melhor para ele nunca ter nascido. Então Judas, o traidor, perguntou, mestre, o Senhor não está achando que sou eu, está? Jesus respondeu, quem está dizendo isso é você mesmo. A oportunidade de Deus precisa ser aceita por nós. O que estamos fazendo com as oportunidades que Deus nos dá diária de reconhecer os nossos erros? Paulo, ele deixa algumas mensagens, eu separei duas aqui, que falam muito comigo, que são as oportunidades que quando Paulo ensinava, né, quando Paulo estava falando para o povo, Gálatas, Colossenses, Efésios, e tem algumas mensagens que Paulo, ele deixa claras essas oportunidades. Lá em Gálatas 6:10 diz assim, portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. É o que os pastores fazem. Essa mensagem, Paulo está falando assim, principalmente o povo da igreja. Por quê? Porque o povo da igreja é Judas. O povo da igreja é o povo escolhido. Judas foi escolhido para estar do lado de Jesus. Tinha um monte de pessoas. Jesus escolheu os 12, inclusive Judas. Então, eu e você somos igual Judas. Não que nós somos traidor, não é isso. Eu quero que você entenda a verdade. Que Paulo está ensinando ali, as oportunidades que nós tivermos de fazer o bem, façamos para todos, principalmente aqueles da fé, aqueles da igreja, para que você não caia, para que você não deixe o pecado falar mais alto. Então os pastores, os líderes, os estudos que tem na igreja, traz isso. A igreja, o Brasil para Cristo Cafarnaum, faz isso, entrega para nós de mão beijada, podemos dizer assim, né? Os estudos, para que você não caia. Cuidado, um homem carnal como você, um discípulo, um homem que conhecia Jesus, caiu. Você conhece Jesus, você sabe o que é certo e o que é errado, cuidado. Está aqui, os ensinamentos. Leia a palavra, jejue, ore. Isso a nossa igreja faz. O que Paulo ensina em Colossenses, em Gálatas, a nossa igreja faz. Ela ajuda o povo da igreja. Ela ajuda eu e você a não cair. Nós nunca vamos poder falar assim, eu saí da Brasil para Cristo porque lá ninguém ensina nada, porque lá o pastor não cuida. Nós vamos ser mentirosos, mais um pecado. Se um dia eu ou você, se um dia alguém dessa igreja cair e não levantar a mão, pedir ajuda, e falar assim, eu fui abandonado, vai estar mentindo, mais um pecado. Isso é verdade. Então nós temos que tomar cuidado. E lembrar que Paulo está ensinando e essa igreja está fazendo. Lá em Colossenses, Paulo fala assim, sejam sábios no procedimento para com os de fora. Aproveite o máximo todas as oportunidades. Ontem o pastor Carlos falou, e Deus me lembrou dessa mensagem, quando o pastor falou que estava com um político uma vez, o governador, a oportunidade que Deus dá. Quando o pastor falou assim, eu fiquei frente a frente com o governador uma vez. Deus dá oportunidade para nós. Deus vai te colocar em lugares como o nosso pastor vai, para falar com milionários, com políticos, empresários. Deus também vai levantar você, filho.
filha, como eu, você, nós vamos ter oportunidade para falar, sabe, aquela pessoa mais difícil que você conhece, que não aceita o evangelho, Deus vai dar uma oportunidade um dia para você olhar no olho dela e falar assim, ó, não vale a pena. Comece a buscar Jesus, não vale a pena mais. O que você já ganhou de dinheiro, já ganhou. O que você fez de errado, fez. Esquece. De agora para frente, vida nova. Eu tenho uma solução, a solução chama Jesus. Isso você vai ter oportunidade. Eu tenho certeza que os discípulos também tinham oportunidade de fazer isso com Judas. Só que Judas não deu brecha, não deu abertura para eles. E é por isso que Judas não aceitou. E não recebeu esse perdão antes de errar e de cair. Ele poderia chegar e falar assim, ó, Jesus, eu estou roubando. E Jesus iria perdoar. Ele ia falar como falou para aquela mulher, vai, levante e não peques mais. Mas ele não quis. Então hoje, eu e você, temos oportunidade para refletir e falar, Jesus, eu não quero errar mais. Eu não quero ter ódio mais. Porque a raiva, o ódio pode me afastar do Senhor. Nós sabemos que o perdão que Jesus iria entregar para Judas, se ele confessasse que estava roubando, era o perdão genuíno da salvação. E às vezes a gente está com esse perdão para ser liberado por Jesus. Só que pela nossa atitude de ficar quietinho e continuar errando, ninguém nunca vai descobrir. Ninguém nunca vai descobrir. Tanto que a palavra... Eu fui atrás, não sei se alguém depois quiser me explicar melhor, mas eu não achei se alguém sabia que eles roubavam. Não. Até onde eu consegui descobrir as pesquisas que eu fiz, ninguém sabia que Judas roubava. Ninguém. Então, pastor, isso quer dizer que a pessoa pode morrer e ninguém saber do pecado? Eu creio que sim. Judas é um caso. Eu não achei. Se alguém achou, depois me fala. Mas depois... Quando foram fazer as escrituras, aí que, depois da morte, que descobriram o que estava acontecendo. Depois da traição. Então, até então, ele roubava e ninguém sabia. Então, até então, pode ser que eu ou você tenha um pecado que ninguém saiba. E é isso que está nos afastando de ter uma vida melhor. Porque Judas não era feliz do lado de Jesus. Se ele fosse feliz, ele não ia fazer o que ele fez. Às vezes, você fala assim, eu não tenho felicidade. Mas é porque eu não consigo confessar. Quando eu confesso, o perdão vem. Amém? Glória a Deus. Olha só, Jesus fala assim, ó, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então não tem outra solução. Ninguém vai chegar ao céu a não ser por Jesus. Por isso que a nossa igreja prega Jesus, o Espírito Santo. Lá em Isaías 53:5, ó, porém, ele estava sofrendo por causa dos nossos pecados, estava sendo castigado por causa das nossas maldades, nós somos curados pelo castigo que ele sofreu, somos sarados pelas feridas que ele recebeu. Uma palavra muito forte, que todo mundo conhece, Isaías 53, Jesus, todas as feridas que ele teve, foi para que eu e você reconhecesse o amor dele. E eu tenho certeza que Jesus quer mudar a nossa história. Amém? Eu gostaria que você ficasse de pé.